Olá, seguidores do canal Alpine. Olha eu aqui, Josialdo, com meu eterno companheiro de aventuras, né? Ele Tamo aqui de lado. junto, tamo junto. Com certeza, que a força sempre nos guie para tudo. Sempre. 10 anos, né? O que 10 anos não fazem com a pessoa, né? Ele passou 10 anos escondido. Ele se manteve oculto. Mas agora o legado de Anakin Skywalker precisa de ajuda. E os inquisidores estão cada vez mais perto de pegá-lo. Análise da série Obi-Wan Kenobi, que a gente esperava muito, né? Como estávamos esperando, né? Esperávamos ver Dark Times, que estava faltando isso. Estava faltando Dark Times. Você não sabe o que é o Dark Times? Vamos falar o que é o Dark Times nesse vídeo aqui. E lembrando, saiu de uma vez só, episódio 1 e 2, presentaço aí pro fã de Star Wars que estava esperando. Vai ser igual às outras séries, vai sair só um episódio e a gente vai ficar uma semana esperando. Não. Logo de uma vez assim, ó, toma 2 episódios aí, meu amigo, pra você. Se empolgue. Claro, pô, foi especial de 45 anos, né, da franquia, Exato. Então eles tinham que dar isso, né? Dia 25, o dia do Orgulho Nerd é o dia que saiu o filme Star Wars. Sem dúvida, e você não sabia disso? Dia 25 de maio, lá de 1977, Uma Nova Esperança estava estreando nos cinemas. Então, por que não esperar que Obi-Wan estreasse justamente nessa data, né? E se você já chegou aqui, já dá um like aí, ó. Isso ajuda bastante o conteúdo do nosso canal. Compartilha também, porque essa análise que a gente vai fazer são de fãs mesmo de Star Wars, fãs mesmo de carteirinha. A série está sendo duramente criticada aí por alguns motivos, a gente vai esclarecer todos esses motivos. Pequenos motivos que, sinceramente, não atrapalha o andamento da série, mas a gente vai chegar nessa parte. Aguarde. Não. E se você já assistiu, comenta aí. Comenta, que a gente gosta coraçãozinho tá garantido no seu comentário. Se você não for inscrito, se inscreve, porque a gente vai dar continuidade aos outros episódios vindo aqui. Faltam 4 ainda para chegar. Vamos para a sinopse, né? Na sinopse nós temos que 10 anos após os eventos vistos em Vingança dos Sith, vemos um exilado Obi-Wan Kenobi vivendo reclusamente em Tatooine, com uma única missão que lhe resta: proteger o jovem Luke Skywalker. O Império domina a galáxia com a mão de ferro, quebrando toda a esperança da população, incluindo as esperanças do velho Jedi. Como você já viu, né? Como a gente vai falar... Acha melhor a gente falar primeiro do Dark Times? Vamos esclarecer o que é o Dark Times, né, primeiramente. Né? O Dark Times, ou Tempos Sombrios, né, é justamente esse período entre o episódio 3 e o episódio 4. Né, gente? Então, o Dark Times é aquele período em que o Império estava, assim, ó, sentando pesadamente sobre a galáxia, sufocando, né? Bem desse jeito aí mesmo. Né? Ele estava sufocando qualquer tentativa de se opor a ele, né? Então, o Império estava se valendo aí dos seus recursos, estava se valendo da sua máquina de guerra para dominar completamente a galáxia, não somente aquele domínio sobre... Né, a sociedade domina sobre as mentes das pessoas, fazer com que as pessoas aceitem o Império pela força. Não só isso, né? Também Palpatine estava fazendo o trabalho ao qual ele foi incumbido, né? Acabar com os Jedi em todo o universo. Exatamente. Estava sendo muito bem sucedido. Vai ver os livros desse período, vai ver os quadrinhos. Você só vai ver quadrinhos de Vader, só falando sobre as cruzadas que Vader fez, os Jedi, grandes Jedi que ele matou, né? Grandes mestres. A apresentação é os Inquisidores. Os Inquisidores foram feitos para isso. Palpatine se juntou com Vader para justamente dar esse treinamento. Não é um treinamento Sith. Vamos deixar bem claro, né? Não. Os Inquisidores não têm treinamento Sith. E não tem treinamento Jedi também. Não, eles só têm o treinamento em caçar e perseguir Jedi. Mas eles usam sabre de luz. Treinamento de sabre de luz não é exclusivo de Jedi nem de Sith. Tá aí General Grievous aí para provar que uma pessoa que não é sensitiva à força pode aprender a usar um sabre-luz também. E todos os inquisidores eram sim sensitivos à força, muitos eram Jedi que caíram pro lado negro e o Império recrutou para suas linhas dos inquisidores. Tendo todo esse cenário, né, a série só podia começar já bem
tensa, né? Carregada, né? Sim. Porque o período não é um período heróico. Não, gente, vocês não têm ideia. Os tempos sombrios tem esse nome, não é à toa. É o período em que o Império mais estava oprimindo as pessoas, mais assim, a caçada ao Jedi e a desinformação que o Império soltava na sociedade da galáxia era tamanha que muita gente, tá? A gente vê isso no episódio 4, lá em Nova Esperança, muita gente achava que os Jedi nunca existiram. Né? Pessoas que nasceram depois, né, desse período, do período da República, não achava que os Jedi não existiam, ou pior ainda, eram terroristas, né? Achavam que os Jedi eram terroristas. Era essa a informação que o Império soltava, né, nos meios de comunicação. Inclusive, os meios de comunicação eram dominados pelo Império também. Então, era o maior meio de espalhar a propaganda do Império para a população. Então, sim, os Dark Times eram terríveis, terríveis. Mas aí, tendo esse cenário todo, obviamente que você não teria nada heróico, você teria um tempo obscuro, as pessoas temerosas e o nosso grande herói, né? Grande general das guerras clônicas estaria simplesmente acuado. Aquele não é o Obi-Wan que eu conheci no episódio 3. Não, realmente não é. Se você esperava ver um Obi-Wan heróico lá, né, brilhante assim, né, do mesmo jeito que ele sai de dentro do transporte lá em Mustafá, né, botando a mão na cintura, assim, não, você não vai ver. Porque ele é o Obi-Wan 10 anos depois de estar com aquele sentimento de que falhou, carregando desse sentimento dentro do peito, um sentimento de falha, que ele não foi bem sucedido. E ele matou uma das pessoas que ele mais amava, ou pelo menos ele achou que matou uma pessoa que ele mais amava. Simplesmente ele decidiu acatar o conselho de Yoda que a gente vê no começo do primeiro episódio, né, Joséaldo? Isso mesmo. Aquela pequena retrospectivazinha, Yoda falando: nós falhamos, precisamos ir para o exílio. Então ele acatou esse conselho de Yoda e foi para o exílio. Ele ficou lá protegendo a única coisa, o único fio de esperança que restava para ele, que era Luke. Enquanto ele sabia que Leia estava em segurança, né, em Alderaan, ele não tinha essa mesma certeza com Luke. Então ele tinha que ficar de olho, né, em Luke. Era essa a missão que ele adotou para o fim da vida. Alderaan para Tatooine é uma coisa bem diferente, né? Então ele tem que ficar lá olhando Luke. Né? Você entendeu? Leia estava em berço de ouro na família Organa. Então, né, Luke estava ali, ó. Cheio de pulga mesmo, e corre o risco delas não morderem ele. Então ele foi incumbido. Por quê? O trabalho de Obi-Wan não era derrubar o Império. Nunca foi o trabalho dele de Yoda. Você vê isso bem claro. E sim, acabar com o legado Sith. O trabalho dele é direcionado direto para o Palpatine. Sim. E para o Vader, né? Para ele não é o Vader porque ele não sabia que Vader estava vivo. Como é que Obi-Wan não sentiu que Anakin estava vivo esse tempo todo? Para começar, Obi-Wan, quando vai para Tatooine, ele suprime tudo em relação à força. Qualquer manifestaçãozinha que a força que ele tivesse, ele temia que Palpatine sentisse e fosse lá caçar ele. Sim, é claro, ele derrubou Yoda, imagina ele dizendo, pô, o cara peitou Yoda e ganhou de Yoda, eu tô ferrado se ele me pegar. Então, força, desapareça. Pois é, ele suprimiu o uso da força, então ele passou 10 anos sem sequer usar a força. Tá aí o motivo porque ele tem tanta dificuldade no segundo episódio. Exatamente. Em segurar Leia. Ele o cara não conseguiu segurar a menina, o Obi-Wan, que era poderosíssimo, sim. Imagine você lá, vamos pegar esse exemplo, imagine você lá, você é um excelente artista marcial. Ganhei o título, sou o melhor do mundo, mas você, depois disso, você deixou pra lá. Parou de treinar. Parou de treinar, deixou pra lá, tudo mais. Tal. A sua mente sabe como usar os golpes, a sua mente sabe ainda, né, os movimentos, a sua mente sabe as posturas, sabe tudo, mas o seu corpo foi esquecendo ao longo do tempo. Você teria que treinar de novo. Né? Então a mesma coisa foi com o Obi-Wan. Mas esse é um exemplo muito rasteiro, mas é um exemplo que funciona. A mesma coisa é o Obi-Wan. Ele parou completamente de usar a força porque qualquer manifestação da força em Tatooine seria sentida porque é um planeta praticamente morto para a força. Né? É um planeta estéril. Então qualquer manifestação da força em Tatooine seria sentida por Palpatine. Porque sim, Palpatine está ativamente procurando o que resta do Jedi.
pra Eu tava caçá-los. pensando agora, Tassídios de manhã, né? Com um cafezinho tomando, aí de repente, manifestação na força no planeta morto. Opa! Inquisidores! Run! É bem isso. É bem isso. Eu senti uma bala na força. E é Um dos motivos porque os Jedi foram caçados e foi eficiente essa cruzada contra os Jedi era justamente isso que Palpatine ele tem um poder absurdo. E é isso que o Grande Inquisidor fala. Os Jedi caçam a si mesmos, não precisamos mover uma palha. Os Jedi acabam caçando a si mesmos. Eles é como uma coceira que eles precisam coçar. Vocês caçam Jedi? Atualmente, eu diria que os Jedi se caçam sozinhos. Se ele fosse esperto, ele seguiria adiante, mas o código Jedi é como uma coceira. Essas são as palavras dos Inquisidores. Os Jedi, na hora que usassem a força, os Inquisidores estão lá ativamente, ó, monitorando. Senti uma bala da força em tal lugar, vamos lá. Afinal, assim, a sensitividade da força ela não tem alcance, entendeu? É só precisar de uma fagulha, um usuário muito poderoso para ele poder perceber onde é. Outra coisa também bem interessante que tem na série é o retorno, né, de personagens da franquia, né? Sim. Tem muita gente que cara, Jimmy Smith, cara, Jimmy Smith voltando a CB Organa, cara, que foi muito, deu um quentinho aqui no meu coração. Deu um quentinho, não, isso aí é uma coisa maravilhosa. E tem o que a gente chama de jornada do herói, né? Pois é. Acontece claramente está na série, é notório para quem conhece o conceito da jornada do herói. Está notório, temos a negação inicial de Obi-Wan, que ele não quer voltar a procurar a combater o Império, nem muito menos Palpatine. Nós temos o chamado do dever, né, que é o Bail Organa dizendo o legado de Skywalker precisa ser protegido, minha filha foi sequestrada, né? Nós temos a insegurança de Obi-Wan a esse chamado, mas ele aceita. E finalmente a gente vê Obi-Wan pegando o legado e ele recebendo, né, ele recebendo a informação que ele não pediu, mas ele recebeu, que é Skywalker está vivo. Ou seja, agora ele tem a motivação que ele precisa para poder cumprir a missão, né? Uma coisa bem interessante, a negação de Obi-Wan é tão forte sobre essa questão que ele tá com o sabre de luz, mas ele não ativa. Ele não ativa. Em momento nenhum. Ele podia ter ido enfrentar Rava, né? Podia ter ido enfrentar. Mas ele não vai. Ele é um dos maiores esgrimistas. Ele só perde. No atual universo, ele é o maior esgrimista. Sim. Que tem, de sabre de luz. Antes esse título era de Yoda. Windu. De Yoda e Windu. Era Yoda e Windu. Como Yoda virou, se recluiu, não vai aparecer. Acredito que ele não apareça. Se aparecer é demais, né? Caraca. Imagina o aparecendo pra Yoda, se bem que, né, Yoda no começo ele fala, ensinar a contactar Qui-Gon eu vou, né, ou seja, Obi-Wan vai aprender, né, a contactar Qui-Gon com Yoda, porque já vimos em alguns trailers vazados que Qui-Gon vai aparecer pra Obi-Wan na série, né, a menos que eles tenham tirado isso, tenha sido só bait, né, eles tenham tirado isso, mas que a gente ouve a voz de Qui-Gon, né? No começo a gente ouve. Então, ou seja, botaram ali a voz de Liam Neeson pra gente escutar. Então, pode não ser um bait. Eu até acredito que ele venha já aparecer, tá? Não seria bait, não. Mas seria sacanagem demais. Seria, cara, realmente. Dá uma esperança pra o fã e depois não cumprir, meu. Isso aí ia ser feio da Disney. Isso mesmo. Muito feio da Disney. Muita gente criticou, mas assim, eu vejo como um lado positivo a questão da Revan, né? Sim. A questão da Inquisidora Revan tem aquela obsessão por Obi-Wan, né? Que ainda não foi esclarecido, mas a gente percebe que parece que ela tá nos Inquisidores só pra pegar Obi-Wan. O Grande Inquisidor tinha razão. Você ainda quer o Kenobi. Mas ele se foi. E você não vai encontrá-lo. Passamos os últimos 10 anos procurando ele. Talvez estejam procurando nos lugares errados. Pois é, e a galera criticando, é uma das críticas, como é que a Rava sabe que Anakin Skywalker é Darth Vader? Lembram daquele rumor de que Darth Vader terá um discípulo oculto? Pode não ser tão rumor assim. Segundo, os Inquisidores são o círculo interno, né, do Imperador. Antigamente,
no velho cânone havia as mãos do imperador. No novo cânone isso foi tirado, foi substituído pelos inquisidores. Só mudou o nome, né? Só mudou o nome, basicamente. Só mudou o nome e melhorou a hierarquia, né? Justamente. Na mão Então, do imperador era uma coisa mais simples, né? Os inquisidores, eles estão muito próximos a Vader e a Palpatine, né? E a Sidious, eles estão muito próximos, estão ali, ó, escutando diretamente deles as suas ordens. Então eles contam coisas para os inquisidores, eles precisam saber de coisas. Então não seria surpresa da Rava. Aliás, todos os inquisidores ali, todos os irmãos, né, se chamam de irmãos, todos os irmãos de inquisidores ali saber sim que Anakin Skywalker é Darth Vader, tá? Não seria surpresa. Eles têm informações privilegiadas dali. Inclusive, tá certo, tem uma motivação, né? Os inquisidores, uma boa parte dos Jedi são Jedi caídos e sentiram o sabor, né, de ser poderoso. Ou são Jedi que se ressentiam com o que aconteceu naquele fatídico dia, né? Que viram seus amigos e irmãos morrerem. Né? Se vocês repararam, bem lembrado, José, se vocês repararem, logo ali, ó, naquele flashback mostrando o dia. Primeira cena. Pois é, tem um grupo de crianças ali que foge, né? Tem um grupo de crianças que foge ali. Essas crianças, a meu ver, assim, logo quando eu bati o olho, eu achei que fosse o Padawan Peck ali. E eu tô mostrando agora quem é o Padawan Peck. Mas não era. Tá, Padawan Peck é esse de que um certo Kanan Jarrus, lembra dele lá de Rebels? Um certo Kanan Jarrus também fez parte, mas ele foi para outro caminho. Ele acabou se tornando um contrabandista, né, junto com Hera Syndulla. Mas ele fez parte do Padawan Peck. Eu tava achando que era aquilo ali, mas não. Daquelas crianças saíram os primeiros inquisidores futuramente. Inclusive a Rava é 10 anos, são 10 anos. A Rava é de lá, viu? A moreninha é a Rava. É a Rava, sim. Né? Então, galera, essas são as coisas que a gente queria comentar sobre essas críticas que a galera tá dando sobre Obi-Wan Kenobi. Temos um esclarecimento, né? Tá pois muitas coisas. Ela está lacrando. Não, gente. Não, gente, não tá, não. Eu, como fã de Star Wars, que consumo Star Wars o tempo todo, eu estou vendo os Tempos Sombrios, estou vendo Dark Times, assim, ó, apresentados para mim de uma forma que eu gostaria de ver. Eu estou vendo, sim, o Obi-Wan Kenobi como ele estava nos Dark Times, tá? Eu já li, tudo bem, é velho canon e não conta mais, mas sim, mostrava como era o Dark Times. Eu já li a minissérie Tempos Sombrios, certo? E, cara, é muito pior nos quadrinhos. Muito pior o som que eu tô fazendo aqui, ó. É muito pior nos quadrinhos, mas muito pior. Tá? É muito mais sombrio. Tá? É feio. Nos quadrinhos você vê como é de verdade. Aquilo que a gente viu naquele planeta que o Obi-Wan vai resgatar a Leia, aquilo é o mínimo. Aquilo é o mínimo. Quanto mais pra longe do centro da galáxia vai, mais feio se torna a coisa. Ao nosso ver, né, a gente espera que a série ele continue nesse ritmo. Tem algumas falhas? Tem. Mas isso não desmerece, não, gente. A série está boa para um fã de Star Wars. Ele está apresentando, nesses 2 primeiros episódios, ele apresentou o que o fã de Star Wars quer ver, velho. Ele não quer mais ver mais do que isso, não. Ele quer ver isso, Obi-Wan se recuperando, quer ver Leia, quer ver Luke, quer ver Inquisidores para essa nova geração. Mais alguma coisa, meu querido? Basicamente, esta é a nossa visão, nossa abordagem sobre o episódio 1 e 2 de Obi-Wan Kenobi, que está lá na Disney Plus, tá, galera? Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, você que chegou até aqui. Ficou um pouquinho longo, eu sei, mas a gente precisava dar essa abordagem para vocês. Então, um beijo do Opini. Beijo do Opini.